Nós estamos falando a respeito da mediunidade, dos grupos mediúnicos, né, para que sejam mais produtivos. Então, muitas questões surgem paralelas e a questão da mediunidade, a questão dos grupos mediúnicos, né? E a gente vai tentar responder conforme vocês vão questionando, né? A gente vai tentar responder o que vocês colocam, tá bom? Então vamos lá. A gente está usando o livro Desobsessão por enquanto, que nosso objetivo é falar sobre formas produtivas de se trabalhar com a mediunidade, né? Estamos usando esse livro, depois poderemos usar outro livro. Esse é o Desobsessão, do André Luiz, o Espírito através de Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. E hoje falaremos sobre manifestação de enfermo espiritual 4. São vários capítulos em sequência, manifestação de enfermo espiritual 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E hoje nós vamos falar, né, manifestação de enfermo espiritual 4, tá? 4 e 5, se der tempo, deve dar, né? Então vamos lá. André Luiz, né? Convém observar que há médiuns psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. O que quer dizer isso, pessoal? Que nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de contato com os espíritos, em que nós temos o doutrinador, os doutrinadores, os esclarecedores, né, aqueles que conversam com os espíritos, através dos médiuns psicofônicos. Tá? Então o espírito se aproxima, o médium sente e percebe o que ele tem que falar no diálogo com o esclarecedor. Tá? Isso funciona. Isso é muito útil, nos permite ajudar muita gente. Tá? Ao longo dos anos aí, né, das reuniões, muitas pessoas são auxiliadas através deste método. Tá? Tanto que as pessoas chegam às casas espíritas necessitadas, né, sobrecarregadas de influências espirituais, e muitas vão sendo auxiliadas justamente porque na reunião pública muitas vezes se afasta o espírito necessitado da pessoa, que permanece com a gente ali. A pessoa vai embora para casa, mas muitos espíritos permanecem conosco ali na casa espírita. E depois, nas reuniões mediúnicas, nós vamos conversar com esses irmãos para saber dos problemas que eles estão vivendo, por que tem raiva de nós, por que estão nos perseguindo, estimulando certos vícios em nós, criando confusão em casa, criando confusão no trabalho, tentando nos destruir, nos induzir ao suicídio e assim por diante, a separação, né? Então, nessas reuniões, os espíritos amigos, eles vão trazendo os necessitados para próximo de certos médiuns, conforme a maior ou menor facilidade que aquela entidade tenha de se comunicar através de determinado médium. Existe, o que o André Luiz está dizendo aqui, que existe uma certa especialização. Existe uma certa especialização de cada médium. Até sem o médium saber, né? Ele se presta melhor a atender determinados tipos de espíritos, sofredores, vingativos, espíritos de luz, espíritos... Não que ele só vai dar a comunicação daquele tipo de espírito, mas ele se presta mais, ele tem mais facilidade e se torna mais útil dando comunicação de certos tipos de espíritos, melhor do que um outro médium
que se afiniza mais com outros tipos de espíritos, tá? Ok. O Jean colocou aqui, o Jean Gouveia. Qual a diferença entre uma obsessão e as sensações que ela provoca e a mediunidade do obsediado? O obsediado sempre tem capacidades mediúnicas? Sim. Tem até uma frase muito interessante que diz assim, né? Todo obsediado é um médium. Nem todo médium deverá ser um obsediado, né? Muitos o somos, né? Muitos médiuns, muitos trabalhadores na mediunidade ainda somos obsediados, porque faz parte das dificuldades que a gente tem, os defeitos que a gente tem. Ninguém se exime de sofrer influências espirituais negativas, porque nenhum de nós tem uma capacidade supranormal de nos isentarmos dessas influências absolutamente, por mais que a gente queira, né? Então nós não estamos nesse nível, todos nós somos médiums, né? Agora, podemos ser menos obsediados, né? Podemos ser menos obsediados, podemos ter uma vida mais reta, um pensamento mais saudável, um sentimento, uma atitude mais positiva, tá? Isso nos ajuda muito a não sermos o tempo todo instrumentos do desequilíbrio, instrumentos da má intuição, instrumentos da palavra que vai prejudicar, que vai atrapalhar, né? Então, quanto mais a gente vai cultivando virtudes, menos a gente vai sendo instrumento dos espíritos inferiores. E aí passamos a ser mais instrumentos dos espíritos amigos. Mas todos nós oscilamos um pouco aí, né? Então, o Jean, todos nós somos médiums, né? E todo obsediado é um médium. Todo obsediado está, de certa forma, sentindo as influências espirituais. Ou seja, ele está através da sua mediunidade, e com seus conflitos, com seus defeitos, com seus vícios, com as suas culpas, favorecendo a obsessão. Não é a mediunidade propriamente que favorece a obsessão, né? Facilita a comunicação com os espíritos. Mas o que nos sintoniza com os obsessores são os nossos defeitos, são as culpas que a gente traz, são os defeitos da alma que a gente tem ainda, né? Aquilo que a gente precisa mudar dentro de nós, nossos sentimentos, nossos hábitos, nossos vícios. É isso que nos sintoniza com os obsessores, tá? Por isso que mediunidade e obsessão andam muito juntas, né? Então é comum o obsediado manifestar sintomas das presenças espirituais, entendeu? Então, de um modo que você tem que avaliar cada caso para entender se a pessoa está obsediada ou se ela está apenas sentindo presenças para poder ajudar. Entendeu? Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito importante, por isso que eu estou estendendo um pouco mais, né? A pessoa pode estar totalmente obsediada e ela está sentindo um monte de sintomas, porque a mente dela, o sentimento, a vibração está tudo associada com dos espíritos obsessores. Entendeu? Há uma ligação mesmo profunda. Agora, um outro médium, uma outra pessoa, pode estar sentindo sintomas parecidos, mas ela não está no processo obsessivo. Ela só está funcionando como médium, mas não um médium obsediado. Entendeu? Ela só está se prestando, desculpa, a auxiliar aqueles espíritos na reunião mediúnica, por exemplo. Então é comum o médium equilibrado, o médium trabalhador, o médium que estuda e tal, ele pode sentir vários sintomas, mas porque à noite ele vai justamente na reunião mediúnica e vai atender aqueles espíritos. Não que ele esteja em processo de obsessão. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui então, pessoal? Devagarzinho eu vou respondendo vocês aí, né? Aí o André Luiz diz então aqui, né? Que
os amigos espirituais, eles designam determinados tipos de manifestantes, espíritos, né? Que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral, cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas, né? Depende da estrutura de cada médium, até cultural, moral, tá? Determinados tipos de espíritos ele vai dar comunicação com mais facilidade do que outros, tá? E aí o André Luiz continua, né? Hoje, quer dizer, é importante não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio, o imperativo de uma certa especialização, como ele estava dizendo, né? Hoje não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio com o chamado animismo ou supostas mistificações inconscientes. O que ele está dizendo? Né? Que quando a gente vê um médium dando comunicação com muita frequência de um determinado tipo de espírito, pode ser que nós interpretemos que, olha, eu só acho que isso aí é manifestação do próprio médium, viu? Porque está repetindo demais certos tipos de espíritos, tal. A pessoa pode achar que é uma manifestação do próprio médium, um animismo. Ou seja, um conteúdo do médium que fica aparecendo nas comunicações, dando a entender que é um determinado tipo de espírito que fica se repetindo, né? Mas aí o André Luiz fala assim, olha, a gente precisa não confundir uma coisa com a outra. Pode ser que seja realmente vários espíritos de um mesmo tipo. Por quê? Porque aquele médium, ele tem mais facilidade de dar comunicação daquele tipo de espírito. Vocês estão entendendo? Também ele fala para a gente não confundir com uma mistificação inconsciente, né? Que a pessoa está sendo enganada, né? Que só dá comunicação de alguns tipos de espíritos meio parecidos, né? E a gente pode achar que é uma enganação, por exemplo, né? Que a pessoa, sem perceber, ela está se prestando a uma mistificação. Os espíritos estão enganando o grupo. Então, André Luiz fala assim, não confunda. Isso pode se tratar de uma especialização do trabalho, ok? E não de um animismo, não de uma mistificação inconsciente. O animismo pode acontecer? Pode. A mistificação inconsciente pode acontecer? Pode. Mas a gente também pode estar diante de uma especialização, tá? E isso aqui é importante para a gente não colocar tudo no mesmo balaio, né? É importante a gente desenvolver o discernimento. Nem sempre a gente vai ter a clareza suficiente para distinguir uma coisa da outra. Nem sempre a gente vai ter a clareza, o discernimento necessário, a intuição necessária para discernir uma coisa da outra. Isso aí a experiência vai dando, a gente estar melhor intuído ou não, isso aí algumas coisas vão ajudando, né? Alguns detalhes que vão dando alguma pista para a gente, mas nós podemos nos enganar. A Cristina Fagundes colocou: estou muito mal, sofro com isto. Estou sempre com dor, tenho raiva de tudo, mas não sou uma pessoa má. Então, às vezes, Cristina, você pode ser apenas uma médium, tá? Não estou dizendo, não estou acreditando tudo que a gente vem a sentir ou a sofrer como sendo uma coisa vinda da mediunidade, mas nós estamos aqui dentro num estudo sobre mediunidade, então eu vou abordar aquilo que eu tenho visto muito, né? E às vezes o médico, o psiquiatra vai abordar outro lado, o psicólogo vai abordar outro lado, os outros profissionais vão trabalhar outras questões, mas aqui nós estamos numa sala espírita, né? Num estudo espírita, uma página espírita falando sobre espiritismo, né? Sobre mediunidade e tal. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa é médium e não sabe que é. Então começa a ter sentimentos contraditórios,
até oscilantes, né? Começa a ter mudanças no pensamento, mudanças no sentimento, raiva sem ter porquê, né? Medos que ela não sabe identificar de onde vem, até mesmo pânico, né? E pode ser de origem espiritual. Às vezes a simples aproximação de algum espírito pode já produzir no médium esse efeito de espelhamento, né? O médium é como espelho, ele fica espelhando o que o espírito está sentindo. Então, se o espírito está com ódio, eu médium, posso começar a sentir ódio, raiva, posso sentir medo, insegurança, que eu nem sei de onde está vindo, né? Dores físicas, né? É muito comum isso, tá? Então, é interessante a gente ir observando, a gente analisar isso, levar isso em consideração e observar. Quando que eu senti isso? Quando eu cheguei em casa, como é que estava o ambiente em casa? Né? Quando eu cheguei no trabalho, como é que estava o ambiente no trabalho? Às vezes a gente absorve, né? E já começa a sentir em nós aquela energia do ambiente, as presenças do ambiente, né? Então isso acontece muito, né? Só que o melhor é frequentar a casa espírita, ir estudando a mediunidade, estudando o espiritismo como um todo, se possível se aproximando da área mediúnica, né? Para vir a observar melhor. A reunião mediúnica não é só para médiums, mas é interessante para qualquer pessoa que queira ajudar, que queira conhecer melhor o espiritismo, estudar e ir se aproximando da área mediúnica. Eu estimulo isso porque é das reuniões mais terapêuticas que existem, é a reunião mediúnica, né? Então isso é bom porque dá uma maturidade para a gente, dá um entendimento da relação do plano espiritual com o plano material. A gente começa a entender melhor. Às vezes a pessoa é espírita, estuda, mas não frequenta a reunião mediúnica. Então ele não entende direito como que é a dinâmica da relação da espiritualidade com a matéria. Ele entende aquilo que está nos livros, mas o dia a dia, como é que os espíritos se apresentam, o que que eles falam, o que que eles sofrem, isso aí a pessoa não vivencia. E é muito importante que o espírita vivencie isso, que ele entre em contato com a realidade espiritual. Isso provoca um amadurecimento, para que a gente lide com a nossa vida de uma forma mais interessante, né? Mais saudável. Então. A Lidiane colocou: o médium que está passando por um processo obsessivo pode trabalhar em uma reunião mediúnica? Depende da condição que ele tenha. Depende da estrutura dele, Lidiane. A estrutura de entendimento, a estrutura até de relacionamento com as pessoas, a estrutura moral dele, né? Aqui a gente não está falando da pessoa ser perfeita, a gente está falando de ter um mínimo de condição para que seja produtiva a sua participação numa reunião mediúnica. Tá? Tem casos que não são produtivos, porque a pessoa não tem um mínimo de estrutura, nem de equilíbrio, até porque está num processo obsessivo grave, então ela não consegue aproveitar muito bem desse processo. Às vezes ela pode ir como paciente em algumas reuniões, porque é necessária a sua presença em função daqueles espíritos que estão muito ligados a ela, e ela estando presente é mais fácil, às vezes, de atender a certos espíritos, casos mais graves, né? Mas aí o André Luiz até fala que é melhor nos casos declarados de obsessão, que a pessoa está mal mesmo, porque ela não vai ter nem muita consciência do que vai ser falado lá, e aí é mais fácil de conversar com os espíritos obsessores, né? Isso não vai ter um impacto negativo sobre ela, vai ter um impacto bom. Agora, quando ela está mais ou menos, dependendo da pessoa, ela tem muito medo. Então, se ela vai participar de uma reunião mediúnica com medo, e ela ouve alguma coisa lá que aumenta o medo dela, aí pode gerar um pânico, pode gerar um problema mais grave, entendeu? Então, não é qualquer pessoa que está obsediada que pode ir numa reunião mediúnica. Tá? Agora, tem níveis mais leves de obsessão,
ou mesmo que a pessoa tenha uma estrutura melhor de entendimento, de equilíbrio, está passando por obsessão, mas tem uma estrutura melhor. Ela pode, às vezes tem mediunidade e até precisa, no tratamento da sua obsessão, ela precisa, inclusive, movimentar as suas energias mediúnicas. Então é até interessante que ela já vai aprendendo, que ela já vai aprendendo a observar os outros médiuns, a entender como que é o mecanismo da comunicação, até para que ela vá gastando um pouco da sua força mediúnica. Então isso pode ser interessante para a sua melhora também, tá? Isso é o que a gente observa, né? Certo? Tem muita gente que a pessoa está passando por um processo obsessivo, simplesmente não pode participar de reunião mediúnica, né? Mas se a gente for analisar a critério mesmo, se a gente for ser rígido mesmo, acho que nem nós não estávamos na reunião mediúnica, né? Porque eu estava falando agora há pouco, todos nós somos mais ou menos obsedianos, né? Se a gente for bem na essência da coisa, acho que não fica um na reunião mediúnica, né? Mas nós vamos ajudando, vamos sendo ajudados, inclusive para sair das obsessões que nós vivenciamos, tá? Então nós vamos ajudando, é mais ou menos como trocar a roda do carro com o carro andando, né? Você vai ajudando e vai sendo ajudado, ao mesmo tempo ali, né? E até a gente vai tendo forças para sair das obsessões, né? As disciplinas que são exigidas, as disciplinas que são exigidas para a participação de uma reunião mediúnica também motivam as pessoas a se melhorarem. Isso é um fator positivo também, né? Então, seja, reunião mediúnica, não vai, né? Não vai dormir tarde hoje, vai dormir mais cedo, leia alguma coisa durante o dia, faça uma prece, você vai participar na reunião mediúnica e tal. Então, essas disciplinas, elas também vão ajudando na melhora da pessoa, porque ela vai aproveitar melhor os recursos da ajuda espiritual. Isso também é muito bom, tá? Certo, vamos lá? Então, a gente não confundir, né, essa especialização com as manifestações de animismo, né, ou mistificação. Aí a gente entra no próximo capítulo aqui, que é o capítulo 36. Naquele foi rapidinho, né? O 35 é um parágrafo só. Então vamos lá. Os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre estes se encontram frequentemente, aí vem uma lista de espíritos, o André Luiz vai trazer vários tipos de espíritos e nós vamos comentando aqui, tá? Então, o que ele está dizendo? Para os médiuns esclarecedores ficarem atentos para os vários tipos de espíritos que podem se comunicar. Então a gente vai treinando os esclarecedores lá na reunião mediúnica. Eu tenho lá 4, 5, né? Pessoas que eu estou lá treinando, numa reunião tem 2, outra tem 2, tem 4. Então, pessoas que vão ajudando a fazer os esclarecimentos. Então, a gente começa os casos mais simples, aqueles que estão apenas sentindo dores físicas, que estão desorientados na vida espiritual, né? Aí vão passando para outros mais complexos, tá? E é importante esse treinamento para que os esclarecedores possam perceber as diferenças da psicologia de cada espírito. Porque cada tipo de espírito que a gente vai conversar tem uma psicologia diferente. Tem necessidades diferentes, você tem que abordar de uma forma diferente. Ok? Você tem que usar argumentos diferentes, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, né? Os sofredores que comparecem pela primeira vez. Então pode ser que aquele espírito sofredor,
né? Pode ser um acidentado, um alienado, né? Uma pessoa que está ligada à família de alguém, que está em casa, faleceu, mas está no ambiente doméstico, está sendo levado pela primeira vez para o atendimento. E não é um caso tão difícil, né? A pessoa está querendo ajuda, está aceitando ajuda, está implorando ajuda, está sentindo dores, né? Mal-estares, sofreu um acidente, tá? É um necessitado que precisa de ajuda, é a primeira vez que ele está ali, né? Então, aí nós temos o segundo caso aqui, tá? Aqui são vários tipos, tá? Não tem, a ordem aqui não importa, são vários tipos, né? 2, os reincidentes sistemáticos. O que são esses reincidentes sistemáticos, né? São aqueles que você pode até já ter conversado, ou em outro grupo ele já foi ajudado, ou já tentaram ajudar ele, já deram oportunidade para ele mudar de vida, ele estava perturbando uma certa pessoa, aí ele foi ajudado, aí depois ele teve uma recaída, ou seja, ele é um reincidente. Ele é um reincidente que de vez em quando estão levando ele para alguma reunião mediúnica para tentarem ajudar ele. Por quê? Porque ele está gerando confusão em certos ambientes, né? Geralmente aqui são, pela personalidade, fala em reincidente, você já vai imaginando mais ou menos como é que é a personalidade. Como é que é o reincidente de delitos aqui na Terra, né? Você já faz uma comparação. Como é que é a personalidade do reincidente? É mais ou menos isso, tá? Então ele tem o jeitão dele, né? Muitas vezes recusa ajuda, acha que não devia estar ali naquele ambiente, tal, aí você vai argumentando, né? E muitas vezes são casos que exigem uma argumentação mais cuidadosa, exigem um cuidado com as palavras, né? Tentar atingir o sentimento do espírito, né? Para que ele aceite a ajuda, para que ele entenda que ficar ali nos ambientes viciosos ou ficar nos ambientes gerando confusão nas pessoas, nas famílias, isso não vai acrescentar em nada a vida dele, né? Então, a gente tenta induzir ele a perceber os espíritos amigos, perceber algum familiar querido, querendo que ele mude de vida, tal. Esse geralmente é o caminho mais rápido para a gente alcançar o nosso objetivo de ajudá-lo, tá? Mas aí vai depender do caso, tá? O terceiro aqui, os companheiros infelizes do pretérito alusivo aos integrantes da reunião. O que quer dizer isso? Aí são espíritos que têm ligação com os integrantes da reunião. Com alguns integrantes, ou com todos, ou com uma pessoa da reunião. Porque você tem ali o grupo, né? O grupo de médiuns, esclarecedores, o pessoal que participa da reunião, e podem se comunicar espíritos ligados ao próprio grupo. Alguém que eu tenha feito mal no passado, ou algum médium tenha prejudicado, ou o grupo todo no passado, numa outra encarnação, tenha prejudicado determinada pessoa ou determinadas pessoas, né? Então, uma vez o meu avô, ele deu uma comunicação após um período muito desgastante, assim, isso faz uns 30 anos já. Faz uns 30 anos já. Meu avô, após um período muito desgastante, em que nas reuniões mediúnicas nós fomos atendendo um grupo que pelo jeito nós tínhamos feito muito mal numa guerra, né? Deve ter sido na Europa, pelo que tudo indica, e o nosso grupo de médiuns, doutrinadores e tal, tinha prejudicado muito esse grupo de espíritos que fechou o cerco ali no centro, e realmente foi um período muito difícil assim, para o centro, para todos os trabalhadores e tal. E nós ficamos ali um bom período, alguns anos, atendendo espíritos ligados a esse grupo. Um período muito difícil mesmo. E aí o meu avô, num certo momento, meu avô já desencarnado, né, nos ajudava espiritualmente e tal, ele, após um certo socorro,
de um espírito necessitado. Ele fala assim: olha, hoje se encerrou um período da nossa vida. Com essa comunicação, com essas comunicações que tiveram hoje, nós encerramos um período da nossa existência. Isso querendo dizer o quê? Que nós havíamos atendido ali, naquela reunião, nós teríamos terminado de atender todo um grupo referente a uma época da nossa vida no passado. A uma encarnação, a um momento que deve ter sido bem problemático, né? Então achei bem interessante. Por quê? Né? Porque demonstra essa sistematização, essa organização até no trabalho de ajuda, como que limpando um período da nossa existência. Que através de muito esforço, muita ajuda, muito empenho, a gente havia conseguido ajudar. Era uma situação que nós tínhamos feito uma emboscada, todo um batalhão foi emboscado ali parece que é uma caverna e nós colocamos fogo, parece que no pessoal que ficou lá dentro, né? Então era um negócio terrível, né? Mas parece que foi ajudado, né? Todo mundo que fazia parte daquele grupo parece que foi ajudado, né? Então isso foi bem legal. Certo? Vamos ver aqui. O que vocês estão... O Fabiano, pode ser de outras encarnações? Sim, né? Eu acabei de falar, né, Fabiano? Espíritos ligados a nós de outras encarnações, né? A quem nós prejudicamos e estamos juntos em grupo justamente para atendermos a esses que nós prejudicamos e também à sociedade em geral, né? Porque nós acabamos atendendo esses espíritos que nós prejudicamos, atendemos aqueles ligados às nossas famílias e atendemos aqueles que procuram o centro. É objeto da maior atenção, do maior socorro àqueles que procuram a casa espírita. Aqueles que confiam na nossa casa espírita, que se aproximam da nossa casa, assim como de outras casas espíritas, que têm as suas reuniões mediúnicas e tal, né? Então nós temos a nossa clientela. Quem é a nossa clientela? É aqueles que confiam e vêm procurar no Maria de Nazaré a solução, a melhora para os problemas que estão vivendo, né? Então, cada caso que chega passa a estar sob cuidado da casa, da nossa casa, né? E aí vão sendo atendidos os espíritos ligados a essas pessoas. As pessoas vão participando lá da reunião pública, tomando passe, assistindo palestra, fazendo cursos e tal, e vão sendo ajudados. Começa a melhorar, né? Parece até um processo meio mágico, assim, né? Eu estou brincando, mágico entre aspas, né? Parece um processo até meio, né? As pessoas começam a melhorar e tal, mas nós sabemos por que estão melhorando, né? Porque certas entidades vão se comunicando nas reuniões mediúnicas, vão sendo atendidas com carinho, com respeito, vão resolvendo mudar de atitude, vão aceitando o auxílio também da casa, do mesmo jeito que os encarnados vão aceitando, os desencarnados obsessores também vão aceitando, e aí a situação vai melhorando, né? Certo? Ok. A Ana Rolê colocou aqui: os espíritos podem se comunicar através do médium com qualquer pessoa, ou o outro também precisa ter algum grau a mais de mediunidade. O médium que vai dar a passividade precisa perceber o espírito e ter conhecimentos mínimos ou entender o mecanismo ou espontaneamente conseguir dar comunicação para que alguém que vai conversar com o espírito possa então dialogar com esse espírito. Tá? Então o médium que vai ser o canal através do qual o espírito vai se manifestar precisa ter um mínimo de condição para dar essa passividade. Não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que percebe os espíritos com uma certa clareza. E a pessoa às vezes não tem os recursos ainda
ela não entende como é que é o processo de comunicação, né? Então ela precisa passar por um treinamento, às vezes até tem mediunidade, mas ela ainda não tem segurança. Então ela acaba travando, né? Tem várias coisas no meio do caminho, né? Agora, quem vai conversar com o espírito, no caso o médium esclarecedor, também é um médium, só que é aquele que vai perceber as intuições dos bons espíritos para conversar e para ajudar o comunicante, tá? Então ele também é um médium, são médiums esclarecedores. Só que aí no caso para conversar com o espírito necessitado, tá? Existe um tempo para esse preparo? O Jean colocou aqui. Olha, varia de pessoa para pessoa, viu, Jean? Varia de pessoa para pessoa, tá? Não há um tempo certo, especificado, não, não há. Tem pessoas que com pouco tempo de casa espírita, até com pouco tempo de estudo, elas demonstram condição de participarem de uma reunião mediúnica, até necessidade, demonstram necessidade de participar e acabam sendo muito bem aproveitadas nas reuniões mediúnicas. Eu já tive várias pessoas que foram assim, né? É a minha intuição, né? Como a gente já atende pessoas há muito tempo, né? Então a gente trabalha com médiuns há muito tempo, então a gente identifica potenciais, identifica dificuldades, fatores que inviabilizam a participação e fatores que até aceleram essa participação. Então a gente sabe discernir isso aí e a gente normalmente tem resultados bons, né? Muito satisfatórios, muito gratificantes, né? Porque a gente sabe fazer essa avaliação, né? Mas eu te digo que não há um tempo X delimitado. Nem deve haver um tempo X delimitado. Qualquer coisa que a gente colocar muito rigidamente aí vai conspirar contra a realidade, porque a realidade é de cada um, é diferente. Tem que haver, sim, uma avaliação individualizada, tem que haver um acompanhamento individualizado, é o que eu sempre falo. Não adianta você querer fazer igual para todo mundo no mesmo tempo, todo mundo não. Isso não, embora possa funcionar, mas não, isso não dá conta de ajudar o caso a caso. O caso a caso exige mais uma coisa mais individualizada. Eu prefiro assim, né? Baseando-se em critérios mais subjetivos, não tão objetivos, né? O tempo X você vai entrar, não. É mais conforme a necessidade, a produtividade de se adentrar numa reunião mediúnica, né? Ok. Tem grupos que são muito rígidos, né? Outros são totalmente abertos, no que não é legal também, né? Eu acho que os extremos eles não são muito legais. Um excesso de rigidez não é boa. Isso dificulta a casa espírita de respirar, até de pessoas novas poderem ter um acesso, né? Poderem ajudar até com as coisas boas que trazem, né? E também a reunião mediúnica é muito aberta, muito reunião mediúnica aberta, né? Já não é interessante, né? Então é preferível um meio termo aí, eu acho que é o mais interessante. Mas é a minha opinião, é o que eu tenho observado, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho feito, né? Pode não concordar com outros pontos de vista, mas a gente respeita. Afinal das contas, cada casa espírita vai viver a realidade que estruturar para si, né? Então vamos lá, temos mais um tempinho aqui. Nós falamos dos inimigos do passado, né? Aqueles a quem nós prejudicamos e que acabam se comunicando também, né? Aí o 4, os recém-desencarnados em desorientação franca. Pode acontecer uma pessoa recém-desencarnada, em acidente, em morte, problema de saúde que ela teve lá, uma doença terminal que ela teve e tal, mas que está em desorientação, não teve preparo
espiritual, não leu livros que falam sobre a vida espiritual, nunca ouviu falar de mundo espiritual, né? Então se encontra na vida espiritual atordoada, despreparada, confusa, achando que está ficando louca, porque ela vê um ambiente estranho, com pessoas estranhas ao seu redor, ninguém responde o que ela pergunta, se ela se aproxima dos familiares, os familiares não respondem, né? Então, isso vira uma confusão na cabeça do espírito. E o espírito, pessoal, é como a gente. Imagina você chegar na sua casa e começar a conversar com os familiares, com a sua esposa não dá nem bola para você. Aí você, pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, né? Ô fulana, eu tô aqui, você não está me vendo não? Né? Ela vai conversar com o filho também não dá bola. Aí, pô, só que paga as contas aqui, né? E ninguém tá dando importância para mim mais aqui, pô, né? Aí a pessoa começa a ficar meio atrapalhada. Imagina como é que a gente ia ficar. Então chega no trabalho, o dono da empresa lá, que desencarnou, né, chega no trabalho, vamos trabalhar, tal, ele não percebeu que morreu. E começa a dar ordem, os funcionários não obedecem, ninguém está dando bola pro dono da empresa. Ele começa a ficar meio, né, ele não entende o que aconteceu. Então, a maioria das pessoas que a gente atende nas reuniões mediúnicas, a grande maioria não sabe que desencarnou. A grande maioria não sabe que desencarnou, pessoal. Você vê uma coisa tão básica, mas nem isso a pessoa percebe, né? E tem casos, a maioria dos casos, a gente nem vai falar que a pessoa desencarnou também. Não somos nós que vamos dar essa notícia para ela. Alexandre, mas como assim? Você vai numa reunião mediúnica e você não vai falar que ela é um espírito? Eu não posso falar. Para a maioria das pessoas, eu não posso chegar e falar, meu irmão, né, sinto muito, mas já era, né? Tipo assim, já bateu com as botas, já desencarnou. Não dá. Né? Não dá para você falar isso para o espírito. Às vezes é um evangélico, às vezes é um evangélico ferrenho lá e tal, né? Que ia no culto, mas desencarnou e foi levado numa reunião mediúnica porque são os espíritas que entram em contato com os necessitados para ajudar. Então foi levado numa casa espírita. Mas eu percebendo já o tipo de necessidade e o tipo de crença que a pessoa tenha, não sou eu que vou falar que ele está numa casa espírita, e muito menos que ele desencarnou. Vocês entendem a delicadeza da coisa? E muito menos se ele estiver sentindo dores, às vezes ele está precisando de socorro. A maioria precisa de alívio, né? Precisa de medicação, de alívio, de consolo. Né? Ele não está entendendo nada. Fala, meu irmão, calma, tudo vai ser explicado para você. Nós estamos no hospital, nem fala que estou na casa espírita. Se eu falar que eu estou na casa espírita, ele desencarna de novo. É brincadeira, né? Mas vocês entendem? O choque que o espírito... Mas que negócio é esse? Que casa espírita? O que eu estou fazendo na casa espírita? Né? Fala, não, meu irmão, você já desencarnou, você está conversando através do médium. E aí piorou. Ele vai falar, mas eu tô doente mental, só pode ser isso, né? Eu acho que eu tô louco, eu tô tendo um pesadelo, alguma coisa assim aconteceu, né? Então não dá pra gente falar, né? Então a gente tem que usar de tato psicológico e ajudar o espírito de uma forma mais indireta, né? Vamos fazer uma prece, meu irmão, nós estamos já cuidando de você, já estamos medicando, tal. Vamos fazer uma prece. Né? Você acredita em Jesus? Né? Eu acredito em Jesus. Então vamos fazer uma prece para Jesus. E aí quando ele faz uma prece junto com a gente, muitas vezes ele vai adormecendo já, ele já sente a vibração boa, às vezes já começa a ver os outros espíritos, né? Mas ele não sabe que são espíritos, né? Ele acha que são médicos, enfermeiros, e são mesmo, só que são espíritos, né? E aí vão conduzir ele para o tratamento. Pode ser que ele fique um bom tempo ainda no parque hospitalar lá,
da casa espírita, pode ser que ele fique um bom tempo sem saber que desencarnou. Porque os espíritos amigos também não são de chocar as pessoas, né? Até porque isso pode causar um trauma no espírito, né? O espírito continua sendo um ser psicológico, continua tendo um psiquismo. Não é porque é um espírito que não tem um psiquismo, esse psiquismo pode se traumatizar também, né? Então os espíritos amigos são muito cuidadosos também, para que ele vai observando as coisas diferentes do plano material, o hospital diferente, parece hospital de primeiro mundo, né? Já começa a achar estranho assim, pô, esse hospital tá muito bom para ser verdade, né? Lá na Terra não era assim não, né? Pessoal, todo mundo tratando bem, ninguém falando de dinheiro, né? Ninguém vindo para ele assinar nada e tal. Começa a estranhar, né? Tem alguma coisa errada aqui. É engraçado, mas muitos acabam pensando assim mesmo, né? Eles vão observando assim, o serviço diferenciado e tal. Os atendentes todos sorridentes, tudo bem, né? Diferente da Terra, quando você pega um pessoal mal-humorado muitas vezes, né? Então, isso tudo ele começa a perceber que está alguma coisa diferente, que tem alguma coisa diferente acontecendo. Então ele vai amadurecendo devagarzinho, né? E vai chegando a algumas conclusões também, né? Pode vir a receber visita de algum familiar falecido, né? Algum familiar falecido que venha visitá-lo, ele já tem que estar num nível um pouquinho melhor, né? Porque senão ele vai levar um susto também, né? Então cada caso é um caso, né, pessoal? E cada caso vai ter o tratamento mais adequado às suas necessidades, né? Os espíritos amigos são muito delicados nesse processo. A Miriam até colocou, né? Essa delicadeza, essa sutileza na orientação do desencarnado em confusão mental pós-desencarne é fundamental para o processo de aceitação do desencarne. Muitos levam anos para se conscientizar. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Então, nosso trabalho, nosso grande trabalho nas reuniões mediúnicas é de encaminhamento. É de o espírito ter o mínimo de condição. Ele passa pelo choque anímico. O que é o choque anímico, né? Ele ser trazido para perto do corpo do médium, das energias do médium, do grupo. Então ele recebe aquela energia vital. Isso ajuda ele a se recompor, isso ajuda o seu perispírito, ajuda ele nos processos de alienação mental, para ele começar a ter uma certa melhora. Ajuda muito em várias coisas, né? Se eu fosse narrar aqui, é uma lista longa, né? Mas junto com o choque anímico, né? A melhora da sua vibração, a melhora do seu padrão vibratório, né? Então ele começa a ver os espíritos amigos, e aí a gente encaminha para que os amigos espirituais possam continuar o tratamento com ele, né? Quando a gente consegue isso, pessoal, já é uma maravilha. Quando a gente consegue que o espírito faça uma prece com a gente, às vezes um espírito vingativo, rebelde, revoltado, e depois de muito conversar, você consegue que ele faça uma prece, que ele aceite ajuda, né? Que ele perceba um parente dele próximo, né? É uma bênção, né? Então, às vezes, isso acontece, né? Com muita frequência isso acontece. Às vezes, a gente não consegue auxiliá-lo assim, né? Mas a gente sempre trabalha nesse sentido. Pessoal, nós vamos já finalizando, porque nós temos ainda muitos casos para comentar aqui. Nós vamos ter que ir mais devagar, né? Até para que a gente possa dar exemplos para vocês, que eu acho que é isso que torna mais gostoso, né? A gente trazer algumas coisas mais práticas para vocês, não apenas ficar lendo ali, mas trazer algumas coisas da prática, né? Da vivência mediúnica que a gente tem, não é? Mas aí a gente gasta um pouco mais de tempo respondendo as perguntas também, né? Certo?
Aqui. A Nilda colocou, esse foi o caso da minha mãe. Ela não teve necessidade de estudar muito, né? Na verdade, assim, o fato de você estudar ou não estudar, isso aí não é o que altera você ter mediunidade ou não, né? Às vezes a pessoa tem uma mediunidade espontânea, né? Tem uma mediunidade, até você põe ela para trabalhar, ela já começa e parece que já sabe tudo que precisa para produzir de uma forma boa, harmônica e tal. Agora, o estudar é sempre importante para entender melhor a mediunidade e para saber certas nuances em torno da mediunidade, em torno das influências, em torno da reunião mediúnica, a função de cada coisa. Então, isso é importante estudar sempre. Não apenas no começo só, mas estudar sempre, né? É uma coisa contínua. A vida inteira é bom a gente estudar sobre mediunidade, né? Estudar a doutrina espírita. É sempre bom a gente estudar sempre, né? Agora, muitas vezes a pessoa ela já chega já com uma condição diferente, né? E ela começa até a produzir já de uma forma muito espontânea e muito equilibrada. Eu já vi vários médiuns que a primeira vez que foi na reunião mediúnica já deu passividade, já de uma forma tranquila, né? De uma forma equilibrada, sem problema nenhum, né? Só que aí vai estudando, vai adquirindo informação, tal, né? Certo? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha então por hoje, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar. Vamos agradecer então novamente a espiritualidade que aproveita esses momentos para trabalhar nas nossas energias, trabalhar no nosso emocional, nosso mental, a nossa vibração em casa, ajudando pessoas que estavam doentes a se sentirem melhores, influências espirituais a serem conduzidas a ambientes hospitalares, liberando os encarnados de certos sintomas que estavam sentindo. Então nós só temos que te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, pela bênção da mediunidade, pela bênção do conhecimento, do estudo, da casa espírita, e de sermos alvo de tanto carinho dos espíritos amigos. Alguns são nossos parentes, alguns são nossos amigos do passado, alguns são companheiros que nos conhecem do presente, mas que nos ajudam muito no nosso dia a dia. Então, a todos a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? Que Jesus abençoe a todos e até a próxima, né? A gente, na terça-feira, a gente está de novo aí para estudar, às 20 horas, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.